Romanos 8, 28, nos diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só até aí. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, glorificamos o teu nome, Pai, porque mais um dia o Senhor nos sustentou e nos trouxe até a tua casa, Pai. Nós já te adoramos com os nossos louvores, com as nossas ofertas, Pai, e agora nós queremos, Senhor, ouvir mais de ti, da tua palavra. Nós queremos nos alimentar, Pai, da tua palavra, porque ela é quem nos ensina, é quem nos dirige, Pai, e nós queremos fazer, ó Deus, aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Usa, ó Deus, a minha vida com autoridade, com poder, para que da minha boca venha sair, ó Deus, as palavras que venham direto da eternidade, Senhor. Que não venha ser aquilo da minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor, aqui nesta noite, Senhor. Que nós saiamos daqui alimentados, saciados pela tua palavra, Senhor. E nós repreendemos agora todo espírito de distração, todo espírito maligno que venha para roubar a tua semente, para que ela venha ser plantada nos nossos corações e venha dar frutos, Senhor. Frutos em abundância, Pai. Nós te louvamos e nós agradecemos a ti, Senhor, por esta oportunidade, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, né, é o primeiro dia do ano, nós estamos começando mais um ano. E para muitas pessoas é um tempo de determinações. As pessoas costumam fazer listas de propósitos, de objetivos para o novo ano. Ah, nesse ano eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muita gente faz, né, propósitos, metas, mas a maioria fica só no papel. E tem crente acomodado que vai dizer, ah, mas o meu futuro pertence a Deus, os meus planos são os planos de Deus, eu vivo pela fé, e deixa a vida passar, deixa a vida me levar. Ou então você pode dizer, ah, mas eu já tentei várias coisas, já fiz planos, já comecei, já parei várias coisas, nada vai à frente, nada dá certo. E eu quero perguntar para você nessa noite, será que aquilo que você tem tentado, aquilo que você tem buscado fazer, aquilo que você tem planejado, será que isso são planos de Deus para a sua vida? Será que é isso que Deus tem querido para você que você faça? Deus, ele também faz planos para nós. Para cada um de nós tem um plano que Deus preparou para a gente. E nessa noite a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre planos, propósitos, sobre objetivos para nossas vidas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, 16, vai dizer assim: em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. É sábio nós termos objetivos de vida, planejarmos aquilo que nós queremos fazer, como nós devemos fazer. E para estabelecer os seus objetivos de vida, então busque conselhos dos anciãos sábios, daqueles que têm sabedoria, daqueles que podem te direcionar, te orientar à luz da palavra. A Bíblia ela vai nos ensinar em Provérbios ainda 15, 22, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Então estabeleça os seus objetivos, as suas metas de vida, seja para um ano, seja para 5, seja para o resto de uma vida, mas estabeleça com sabedoria, com cuidado, de forma deliberada, não com pressa, não de qualquer jeito, porque você está falando da sua vida, dos seus sonhos. E a Bíblia ainda vai falar em Provérbios 21, que os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria.
Ou seja, em outra tradução, penúria coloca como pobreza. E ainda falando em planejamento, o evangelista Lucas, no capítulo 14, versículo 28, ele vai nos ensinar que nós precisamos planejar e como nós precisamos executar, como nós vamos executar os nossos objetivos para que ele venha se tornar real, para que ele saia do papel e nós consigamos colocá-lo em prática. Em Lucas 14, 28, fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? Então, você precisa primeiro planejar se aquilo que você quer fazer, se aquilo que você sonha é possível. E como planejar, como executar esses seus projetos. E quando nós fazemos os nossos projetos, os nossos planos de vida, nós devemos ter em mente que precisamos estar submissos a Deus, submissos à vontade dele. Tiago vai falar que, em lugar disso, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo, nós faremos assim, desta forma. Mas agora vos gloriais da vossa jactância, que é presunções. Toda a glória como esta é maligna. Então, Tiago está dizendo aqui que nós deveríamos dar satisfação para Deus de tudo aquilo que nós fazemos, porque a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. E quando nós não reconhecemos essa autoridade sobre nós, nós estamos agindo como os demônios. A arrogância, ela é a declaração da nossa independência em relação a Deus. Nós estamos declarando que nós somos autossuficientes e não necessitamos dele. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito de vida. Nós precisamos estabelecer objetivos que vão nos fazer cumprir não só o propósito de Deus para nós, mas também os nossos planos pessoais. Aquilo que nós desejamos para a nossa vida aqui na Terra. Então, você quer ler a Bíblia em um ano? Então comece. Pegue um plano pronto, que já existem vários. Nas Bíblias tem modelo. No celular, hoje em dia, é mais fácil. Já tem um plano pronto que você te acompanha. E aí você consegue executar esse plano. Quer fazer uma faculdade? Quer fazer um curso de capacitação? Planeja se esse valor desse curso vai caber no seu orçamento. Veja se os horários vão ser compatíveis com os compromissos que você já tem. E separe tempo para estudar. Eu decidi fazer um mestrado, eu estou caminhando para o final. E para isso eu precisei de parar algumas coisas, porque eu sei que precisa de tempo. E eu não consigo avançar se eu não tiver um tempo, se eu não parar algumas coisas e sentar e estudar, fazer, porque senão eu vou estar jogando dinheiro fora. Então você precisa dedicar tempo para estudar, para você crescer, para você prosperar, para você melhorar profissionalmente. Quer trocar o seu carro? Ou quer comprar quer trocar a casa, quer comprar a sua casa? Do que é que você vai ter que abrir mão para que isso caiba no seu orçamento? Isso é planejamento. Projetos, para você poder colocar isso em prática, para que isso possa se cumprir na sua vida. Então, planeje os seus objetivos, seus sonhos, mas debaixo da direção de Deus,
para que Ele venha construir um caminho em que você possa trilhar, para que você não venha desistir daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou no meio do caminho, no momento em que vier a dificuldade, mas para que você possa perseverar. E olha o que é que Paulo ele vai nos falar sobre perseverança. E isso vai se aplicar não só para a nossa vida espiritual, mas também para todas as áreas da nossa vida profissional, sentimental, nossa vida secular. Ele vai falar aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículos de 1 a 3. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou a cruz, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. E aí então você vai e me pergunta, então, tá tudo bem? Eu defini objetivos para a minha vida, estabelecer planos sendo cristão. E como então eu vou fazer isso alinhado à vontade de Deus? Deus ele tem muito a nos ensinar na sua palavra sobre projetos, sobre planos e sobre como administrar tudo aquilo que ele tem colocado em nossas mãos, tudo aquilo que ele tem nos entregue, confiado a nossos cuidados. Os objetivos, eles são bons e eles são necessários. E não só para a vida espiritual, mas também para a nossa vida secular. Objetivos, metas. Você vai nas lojas, por exemplo, de vendas, existem metas. E aquilo que move as pessoas a trabalhar, a vender. Eu quero vender X. Então, você tem que cumprir. Se você cumprir essa meta, você ganha a sua comissão. Que vendedores aí sabem bem. E se você não estipula isso, as pessoas não vão atrás. Se no comércio não tivesse essa meta de vendas, quase com certeza, a maioria não venderia, não se esforçaria para cumprir essa meta. Então, quando você não tem um objetivo, você não tem para onde ir. Você fica, eu vou para cá, eu vou para lá, mas você não se esforça para chegar a um objetivo final. Então, se você planeja se casar, né, pense primeiro em ter condições financeiras, onde você vai morar, o que você vai comer, como você vai se vestir, o que você vai se vestir, o que você vai ter para vestir, porque ninguém se casa para juntar miséria. Né? Você abre a porta da geladeira, não tem nada a não ser água. O amor, ele suporta as coisas, mas tem pessoas que têm preguiça. Então, o amor ele não resiste ao preguiçoso. Então, nós precisamos planejar aquilo que a gente vai fazer. Mas eu não trabalho porque eu vou viver da obra. Eu vou servir a Jesus. Amém. Mas o que tem muita gente que faz é se encostar em Jesus como desculpa. Aí você vai ver a pessoa está faltando comida em casa, não tem roupa para vestir, as contas estão se acumulando igual roupa de passar, que eu nunca vi acumular tanta. Não tem dinheiro para fazer um passeio, o dia que vai comer fora é quando bota a mesa no quintal. E elas não querem saber de procurar um emprego.
infelizmente, a gente for ver no nosso meio, tem muita gente passando por situações parecidas. As pessoas que escolhem se dedicar a Jesus é porque elas largam tudo para ficar com Jesus. Se trancar no quarto, passar tempo em oração, jejuando, lendo a Bíblia, ouvindo Deus falar no secreto. Isso, visitando pessoas, né, os enfermos, atendendo às necessidades da igreja. E não para ficar ali nos montes, atrás de pessoas, para profetizar, para ganhar oportunidade, convites, para ir nos cultos. Não é para isso que você parou para servir a Jesus. E as pessoas confundem muito isso. Elas trocam muito isso. Paulo, ele largou tudo, mudou a sua vida para servir a Jesus. Mas a gente vê lá em Atos, no capítulo 18, e ele vai registrar que Paulo estava trabalhando, fazendo tendas. Então ele usou algo que ele podia fazer para que ele não fosse um peso para a igreja. E isso está registrado na palavra de Deus. Então ele usou um trabalho onde ele pudesse conciliar o seu propósito, né, de evangelizar, de anunciar o reino de Deus, de implantar igrejas aqui nessa terra. Mas ele também usou a sua capacidade de trabalho para que ele pudesse se sustentar e ajudar os irmãos que estavam ali com ele. E eu não sou contra a dedicação exclusiva ao ministério, porque eu acho que servir a Deus, desde que a igreja possa te ajudar, desde que ela possa te dar uma condição para aquilo, então você pode fazer, sem que você tenha que ficar mendigando por aí esmolas, pedindo as pessoas ali por onde você for pregar. Porque não é para isso que Deus nos chamou, para sermos mendigos. Ele nos chamou para nós desfrutarmos daquilo que tem de melhor aqui nessa terra. Mas nós também temos que nos colocar nessa posição para poder receber. Mas eu também não estou dizendo que você deve desobedecer a Deus, se Deus já te mandou você sair do seu emprego, você fazer algo para o Senhor. Porque uma coisa é você, eu acho que eu tenho, eu acho que Deus falou, então eu vou fazer. E outra coisa é Deus mandar e falar, vai. E tem outra coisa ainda, que Deus fala, vai, mas quando ele fala vai, ele não te mostra a data naquele dia 30 de outubro, 1º de janeiro. Ele não bota data. Então cabe a nós discernirmos qual é o tempo de Deus. Porque por falta desse discernimento, a gente já viu muita gente passar por dificuldade. Então, busque a Deus para que Ele venha dar discernimento, para saber qual é o momento certo de você fazer isso que Ele tem te chamado para fazer. O meu esposo, ele tem o desejo no coração e tem buscado a Deus para que ele venha se dedicar exclusivamente ao ministério. E esse é um motivo já de oração por anos. Mas toda vez que a gente decide que ele vai largar o emprego, o Senhor vai e fala, ainda não é o momento. Então, Deus já colocou esse desejo no coração. Deus já falou, já mostrou algumas coisas, mas Ele ainda não mostrou o momento. Ele ainda não confirmou. Então, se você quer vencer, se você quer prosperar, você precisa ouvir de Deus como, quando. E se você buscar, Ele vai falar. Então, nós precisamos estabelecer objetivos para a nossa vida. Jesus, ele serve como exemplo, porque até Jesus, ele tinha objetivos. E Deus deseja que nós vivamos com um propósito, que não vivendo por acaso. E o fato de você se perguntar para Deus qual é o meu propósito, qual o meu objetivo de vida, quer dizer que você tem esse desejo de ser direcionada, de ser guiada por Deus. Mas
não, a Bíblia ela tem resposta para tudo que nós buscamos, mas isso não quer dizer que a gente vai abrir a Bíblia e vai encontrar como uma forma, uma receita de bolo onde está tudo fácil, onde está tudo listado. Se fosse uma lista, eu tenho que fazer isso, meu propósito, meu objetivo são isso, isso, isso. Era só você ir lá arriscando aquilo que você já fez e você não precisaria mais falar com Deus. Mas Deus não faz assim porque Ele quer relacionamento. Ele te fala, você vai lá e pergunta, e aí você volta para Ele, você faz aquilo. E agora, Pai, o que Tu queres de mim? É assim que eu estou fazendo assim? É a Sua vontade? É desse jeito que te agrada? Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Quando eu defino bons objetivos para a minha vida, quando eu não defino os bons objetivos, eu vou vagar sem rumo, sem um caminho certo. E eu vou deixar as coisas acontecendo, que as coisas passem e que as coisas venham me guiar. Pensa bem, alguns personagens chave que nós temos na Bíblia, por exemplo, Moisés, Abraão, Davi, eles passaram por momentos de tropeço, por situações difíceis, mas eles não ficaram simplesmente sentados, deixando que as coisas acontecessem. Mas eles tiveram atitude, eles tiveram ação. Esther, Ruth, a gente vê João e próprio Jesus, ele tinha objetivos para a vida deles. E eles foram atrás desses objetivos, guiados e direcionados por Deus. Então, tudo fica mais fácil para as nossas vidas, tudo fica melhor quando eu sei um propósito para a minha vida. Você já descobriu qual que é o propósito da sua vida? Às vezes as pessoas nem pararam ainda para pensar. Qual é o propósito da minha vida? Para que eu estou aqui? O que é que Deus requer de mim? E a maioria, elas não conseguem nem responder a essa pergunta. E a maioria das pessoas que não conseguem responder é proporcional ao número das pessoas que se sentem infelizes, que se sentem desmotivadas, desanimadas com o rumo que a sua vida tem tomado, sua vida profissional, sua vida espiritual. E essa resposta sobre o seu propósito, nenhum homem pode te dar. É só Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu para a sua vida. Então é a Ele que você deve buscar. É nele que você tem que buscar a resposta. Mas a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas em descobrir o seu propósito. Porque elas confundem propósito com melhor proposta. A proposta que dá mais dinheiro, a proposta que vai te fazer aposentar mais rápido, a proposta que vai te dar mais segurança, que vai te dar mais estabilidade, que vai te elevar socialmente, a proposta que vai te deixar rico. Em todo tempo, as pessoas, elas estão buscando uma proposta, um modelo em que deu certo para fulano, vou fazer para mim. A gente vê a moda hoje é ser coach, é ser influencer. Então, deu certo para fulano, eu também vou começar a fazer. Mas nem tudo aquilo que é para ele não quer dizer que é para mim. A forma como ele faz não quer dizer que vai funcionar para mim. Muitos não vão se preocupam em perguntar para Deus o que é que Deus quer para mim, o que Ele tem preparado. E a resposta está em Deus. Só Ele pode te responder. E como então que eu vou saber o que é que Deus tem? O que é que Deus quer para a minha vida? A Bíblia ela vai ensinar. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, ela vai falar que Deus, Ele tem uma vontade e que a vontade dele é sempre boa. E como é então que eu posso saber
Qual é essa vontade de Deus? Vamos pegar essa vontade de Deus, vamos dividir ela em duas partes. Primeiro é o plano geral que Deus tem, que é para todos nós. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, vai falar que Deus, ele deseja a salvação para todos e que todos conheçam a verdade. E há muitas passagens na Bíblia que vão demonstrar a vontade que Deus tem para todos nós. Mas existe também a vontade específica, que é para mim. A vontade que Ele tem para mim, a vontade que Ele tem para vocês, para cada um de nós. E lá no Salmo 139, Davi, ele vai falar de algo singular e único, que Deus fala para ele. Lá em Jeremias, Deus também visita Jeremias, fala para Jeremias que ele era profeta desde o ventre da sua mãe. Paulo, que foi chamado ainda no ventre. Então, todos nós quando nós chegamos a esse mundo, nós já temos um propósito. Deus já preparou tudo para nós, desde o ventre da nossa mãe, onde nós estávamos. E esse propósito que Ele coloca é para que nós possamos cumpri-lo. Então, Deus, Ele tem dons, Ele tem ministérios, Ele tem tarefas para cada um de nós. E são tarefas diferentes. Diferente para mim, é diferente para você. Cada um de nós tem uma tarefa, algo que Deus tem atribuído para nós. Então, como é que vou descobrir a minha missão? Como é que eu vou descobrir isso que Deus quer para a minha vida? Paulo, ele diz lá na carta aos Filipenses, que Deus ele opera em nós o querer e o realizar. Isso é só uma parte daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E antes de realizar, Deus, ele vai despertar em nós o desejo. Ele vai despertando em nós o querer. Isso vai sendo gerado, igual uma gestação, vai sendo gerado em nós para que depois venha nascer, para que depois venha acontecer, para que nós possamos realizar. E nós sempre começamos a fazer algo que já nasceu no nosso coração. Eu quero eu quero comprar uma casa. Você já gerou esse desejo no coração, você já sabe como é que é. Então, você vai executar aquilo que você já premeditou antes, que você já desejou, que você já sonhou. E, às vezes, o nosso coração vai nos levar para um lado errado. O nosso desejo não está de acordo com a palavra, ou então de acordo com aquilo que Deus quer. Eu queria ser missionária, pregar lá, ir lá para os Estados Unidos e morar lá. Mas se Deus te quer aqui, então a sua vontade está te levando para um caminho diferente daquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas então, como eu vou saber esse objetivo de Deus? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou planejando é realmente para mim? Então vamos abrir, eu vou pedir para alguns de vocês abrir a Bíblia. Cada um abre num texto para a gente compartilhar a leitura. Um abre para mim Provérbios 3, de 5 a 6. Aí, o segundo abre para mim Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. O outro, Mateus 6, 33. Mais uma pessoa em 2 Timóteo 3, versículo 16. E mais um em Salmo 32, 8. Então, Provérbios 3, versículos 5 a 6, Romanos 12, 2, Mateus 6, 33, 2 Timóteo 3, 16 e Salmo 32, 8. Quem abriu em Provérbios pode fazer a leitura? 3, de 5 a 6. Amém. Romanos 12, 2. Quem abriu?
Amém. Mateus 6:33. Alguém abriu? Amém. 2 Timóteo 3:16. Amém. Salmos 32:8. Amém. Tá vendo? Quantos esses e muitos outros, muitos textos mais a gente tem na palavra que vai nos ensinar. Basta a gente abrir e consultar. Então, assim, a gente só leu vários para vocês verem e terem a certeza daquilo que a palavra nos fala. E ela tem muito mais a nos falar a respeito, a nos ensinar. Então você está começando a perceber que sem objetivos você vai vagar para uma vida sem rumo. Os objetivos guiados por Deus, eles são bons, são necessários. E quando você se sente perdido em seus objetivos, nos seus propósitos, ou se você escolhe um outro caminho, Deus ele quer que você venha, peça ajuda a Ele. Porque Ele quer te mostrar, Ele quer te ajudar. Então busque respostas a Deus através da sua palavra. Pergunte a Deus em oração o que Ele quer para você. Ore e peça a Deus para que Ele venha mostrar para qual caminho você deve seguir. Converse com pessoas que são sábias, pessoas de confiança, que amem a Deus, que vivam de acordo com os preceitos, princípios da palavra. E lembre-se que não existe uma fórmula mágica para trazer as respostas que você busca. Não existe resposta pronta, mas é Deus quem vai te orientar. E se aquilo que você encontrar na palavra ainda te deixar em dúvida, não parece ser claro exatamente como você gostaria, não desista. Continue buscando, continue pedindo os sinais que Deus vai te mostrar. E às vezes isso pode fazer parte de um processo em que Deus quer tratar algo com você, para que você venha buscar mais, para que você passe a entender algo que você ainda não está entendendo. Então, durante esse processo de espera, de ouvir Deus falar daquilo que Ele vai falar, nós vamos sendo refinados, nós vamos sendo preparados para algo maior que venha a seguir. Então, espere pela sabedoria de Deus. E Ele vai trazer, Ele vai te mostrar no tempo certo, da forma como Ele quer. Quer seja para abrir um negócio, para mudar do seu emprego, ou tomar decisões financeiras. Busque para que Deus venha falar contigo, para que Ele venha fazer e falar conforme aquilo que agrada, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E nós estamos aqui para ser luz. Então, onde quer que Ele te coloque, para onde quer que Ele te direcione, que isso venha para ser, para adorar o nome dEle, para exaltar, para você anunciar o reino de Deus ali no meio das trevas. E mesmo quando a gente descobriu, e quando nós já estamos no caminho fazendo a vontade, o propósito, eu descobri o que é que Deus quer para mim. Eu estou trilhando esse caminho. Mas isso ainda não quer dizer que o que a gente está fazendo, nós tenhamos que ser perfeitos, porque nós somos falhos. Porque às vezes pode acontecer de nós não conseguirmos fazer do jeito que nós gostaríamos de fazer. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. Nós temos que ser fiéis. Fiéis a Deus, fiéis ao propósito, à palavra que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Ele requer. O que Ele requer de nós é a nossa fidelidade. Senhor, eu não sei fazer, mas está aqui o que eu posso fazer, está aqui o que eu consigo, está aqui o que eu posso fazer diante das minhas limitações, diante dos meus recursos.
E eu tenho sido fiel a isso, aquilo que o Senhor me colocou e aquilo que o Senhor designou para a minha vida. E quando nós fazemos todas as coisas para a glória de Deus, as pessoas, elas veem algo diferente em nós. Elas veem, e aí elas vão e perguntam, mas como que você está dessa forma? Como você consegue fazer dessa forma? E aí então você vai ter uma oportunidade de compartilhar com essas pessoas aquilo que Deus tem feito. Qual é a fonte de você estar assim? Eu passei por um processo administrativo e as pessoas lá falando, mas como é que você consegue estar calma? Como é que você consegue trabalhar diante de uma situação de injustiça que se levantou contra você? E aí eu tive essa oportunidade de falar que é Deus quem me sustenta, de falar de Deus para aquelas pessoas que não servem a Jesus. Então, eu entendo que eu fui colocada ali naquela situação, naquele lugar, e ali apareceu essa oportunidade e eu aproveitei. Então, são tropeços, são dificuldades que vêm no meio do caminho, mas que a gente vai usar. E ali nós vamos honrar e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então, os nossos propósitos, os nossos objetivos, eles não são apenas para a nossa vida espiritual, não são apenas para servir a igreja, então, não é apenas para ser um missionário, para ser um pregador, mas também para a nossa vida secular, profissional. Então, onde quer que Deus te coloque, que você venha florescer, que você venha exalar o bom perfume de Cristo. E não deixe que o ambiente transforme a sua vida, mas que você venha para transformar. Que você venha ser um agente de transformação ali no lugar onde você estiver. E aquilo que é secular vai se transformar em algo significativo. Então, como que eu vou fazer para que os objetivos que eu estabelecer para a minha vida, que eles venham se concretizar sem que eu passe por cima da vontade de Deus? Lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, vai falar que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele, e Ele o ajudará. Mais um texto lá de Provérbios 16:9 vai me dizer que a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. João também vai falar no capítulo 15, no versículos de 4 a 5. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dará frutos. Jesus está falando sobre os frutos. A resposta está nos frutos. Que tipo de frutos você tem dado daquilo que você tem feito na sua vida? A sua resposta, basta você olhar por aquilo que você tem colhido. Em primeiro lugar, os objetivos, eles são certos. Os objetivos certos, eles vão te guiar para caminhos que vão te aproximar de Deus e não te afastar dele. Então, Deus quer que você se mantenha ligado a Ele em cada passo, em cada decisão, em cada atitude que você tomar. Ele quer te guiar. Se você se mantiver unido a Ele, a conexão que você tem com Ele, como a videira ligada às uvas, ela vai te manter no caminho certo. Jesus vai te direcionando, faz assim, faz assado,
não faça desse jeito. E Ele quer que nós tenhamos essa conexão com Ele, de buscar, de ouvir a voz, aquilo que Deus tem falado, para que nós continuemos seguindo no caminho. E aí você estabeleceu os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos, segundo a vontade de Deus. Mas e se eu não conseguir cumprir? E se eu não conseguir chegar lá, finalizar esse meu propósito, meu objetivo? Segundo Coríntios tem a resposta. No capítulo 12, no versículo 9, vai dizer: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, se você tem bons objetivos em mente, de acordo com aquilo que Deus se agrada, e você creia que é o Senhor quem vai te conduzir. Mas, se você falhar, se você ficar com medo de não ser capaz, de não conseguir concretizar aquilo que Deus planejou, aquilo que você sonhou para a sua vida. Tem um ditado popular que as pessoas dizem, né? Ah, ele acreditou que podia, ele foi lá e fez. Mas a Bíblia, ela tem uma verdade que ela é muito mais profunda, que ela vai dizer: ele acreditou que não podia, e então Deus fez. E é isso que nós temos que viver. Que naquilo que nós não podemos, nós devemos confiar e entregar nas mãos de Deus para que Ele venha fazer por nós. Que aí nós viveremos o impossível. Nós veremos os milagres sendo realizados. Então você não tem que fazer tudo. E Deus não espera que você seja perfeito. Porque Ele manda Jesus para vir nos salvar, para vir nos limpar dos nossos pecados. E Ele carrega sobre si os nossos pecados, ali na cruz, e Ele nos traz a salvação. Então a Bíblia nos mostra que nós precisamos de um Salvador para que nós possamos chegar aos céus. E é Jesus quem vai nos fortalecer quando nós nos sentirmos fracos, sentir que nós não conseguimos. É Ele quem vai nos conduzir, que vai nos carregar, que vai nos dar força para que nós possamos completar o nosso caminho. E o Evangelho, ele é o que alimenta os nossos objetivos, quando eles são guiados por Deus. A Bíblia, ela vai nos ensinar, ela vai nos motivar para que nós possamos voltar aos nossos trilhos quando nós caímos, quando nós deslizamos, quando a gente desanima. Então, quando você não pode fazer, é Deus quem faz. É Ele quem pode, porque Ele pode todas as coisas. E, de fato, Ele já fez lá na cruz. Jesus fez na cruz por nós, para a nossa salvação. Então, não importa o que você conquiste ou não, porque Deus já conquistou para nós a vitória final lá na cruz, sobre a morte de Jesus lá na cruz, para a nossa salvação. Então, algo que nós precisamos ter em mente, ao planejar os nossos objetivos, é decidir o que realmente é importante para a minha vida. O que realmente importa? Porque hoje a gente tem um mundo, todas as nossas mãos na palma da nossa mão no celular, então ofertas de todas as coisas. Às vezes quem já comprou algo que nunca usou? Algo que gostou porque foi seduzido e nunca precisou realmente, ou precisou uma ou outra vez e nunca mais. Então, a gente precisa definir o que realmente importa para nós, na hora de definir os nossos objetivos. 1 Coríntios 10, 23 vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o que é que você quer estabelecer como objetivo para a sua vida hoje, para esse ano? Elimine aquilo que não é essencial na sua vida, aquilo que rouba o seu tempo. Elimina aquilo que tira o seu tempo de passar com a sua família. Tira todas essas coisas e me responde, então, quais são os teus alvos?
Quais são os teus objetivos? Nós sabemos que tudo nessa vida hoje vai passar. Nós vamos sair daqui, a nossa vida vai acabar. Tudo que nós conquistamos aqui de material nessa terra vai ficar. Nós não vamos levar conosco. Mas a palavra de Deus diz que a palavra não passará. E há pessoas que vão viver a eternidade com Deus. Mas tem pessoas que vão viver a eternidade no lago de fogo e enxofre. Vão viver uma eternidade sem Deus. Então, você já decidiu o que é que você quer para esse novo ano? Para onde você quer ir? Então, não perca a sua vida, a sua salvação. Cuide para você não perder os dons que Deus tem colocado na sua mão. Encontre uma razão, um motivo para a sua vida. Busque ser o melhor naquilo que você fizer. Naquilo que você fizer para Deus. Tente fazer aquilo, dar o seu melhor, não só para Deus. Eu sou bom, na igreja eu faço de tudo, mas no meu trabalho eu faço de qualquer jeito. Seja o melhor em tudo. Em casa, no trabalho, na casa do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder para si mesmo. Ele quer que nós tenhamos objetivos de vida, que nós tenhamos sonhos, que nós saibamos o que nós queremos. Ele não quer que nós nos frustremos. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós sejamos usados pelos dons que Ele tem colocado à nossa disposição. Esse é o objetivo de Deus para nós. É um dos objetivos. Cada um aqui de nós tem família. Cada um de nós aqui tem sonhos, alvos a alcançar, tem projetos, tem planos. E eu queria que isso motivasse a cada um de nós a sairmos do nosso comodismo, a darmos um passo a mais, para que nós possamos colocar isso em prática. Então, cada um tem dons, tem talentos que Deus distribuiu, que Deus tem distribuído, habilidades que Deus tem dado. Então, invista aquilo que Ele tem colocado na sua mão, em servir a Deus, em fazer a vontade dEle aqui na igreja, em fazer a vontade dEle aqui na terra, aonde Deus te colocar, aonde você estiver. Invista na obra do Senhor, que este ano vai ser um ano de multiplicação. Vai ser um ano de grande multiplicação, assim como o pastor já falou aqui na oferta. Uma multiplicação extraordinária. Quando você faz algo para Deus, você vai receber em dobro aquilo que você tem ofertado. Você vai viver a abundância que Deus tem para as nossas vidas. Que este ano venha ser um ano que venha fazer a diferença na sua vida, não só na sua vida espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. Amém?